Você tem dificuldade para falar em público. Se eu te perguntar exatamente aonde está o seu problema no seu processo de comunicação, você saberia me responder? Você saberia me dizer com exatidão qual dor você sente, o que impede o seu processo de comunicação? É essa pergunta que eu vou tentar te ajudar a responder na aula de hoje. Para a gente tentar responder essa pergunta, qual a sua dificuldade, ou tentar identificar a sua dificuldade no processo de comunicação, nós vamos dar um passo atrás e a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar entender o processo de comunicação. Concorda comigo que o processo de se comunicar, ele é, entre aspas, igual para todo mundo? Então, talvez se você entender como acontece um processo de comunicação e depois se a gente começar a olhar para dentro de cada etapa, como essas etapas são estruturadas, como elas estão compostas, eu posso te ajudar a identificar onde está a sua dificuldade nesse processo de comunicação. Na aula de hoje, a pergunta que a gente vai tentar responder é essa. Aonde está a sua dificuldade no processo de comunicação? Para isso, nós vamos passar por alguns tópicos. O tema dessa aula de hoje é o processo de comunicação e, como referência, vamos imaginar o seguinte: você deve conhecer, e eu gosto sempre de falar de dia a dia, porque se você usar referências muito fora da sua realidade, você tende a ter um pouco de dificuldade para poder tornar isso material no seu dia a dia. Como eu sou da área de treinamento, eu gosto de trazer exemplos, eu gosto de trazer coisas que você pode utilizar, adaptar na sua rotina para melhorar, para poder implementar alguma coisa que vá te fazer melhorar o seu nível naquele item, nem que seja um pouquinho, porque dificilmente você vai conseguir alterar alguma coisa em qualquer processo seu de uma forma rápida, fácil e com grande impacto, com altíssimo impacto. Óbvio que estudando e implementando e testando algumas coisas, algumas técnicas, algumas ferramentas, você vai, claro, achar alguma que vai te dar alto impacto e você vai ter grande resultado. Só que se você estudar o processo como um todo, analisar como ele acontece e como o seu processo acontece, apesar de não ser muito o foco da aula de hoje, se for adaptando essas questões e implementando melhorias em cada etapa dessa, o resultado final com certeza vai ter impacto. Melhorando um pouquinho todo dia, aquelas famosas frases de internet, 1% todo dia, se você melhorar 1% todo dia, com o tempo, com certeza, seu processo melhora muito. O tema de hoje é o processo de comunicação. Primeiro, eu queria te passar uma visão geral. Por mais que pareça um conceito básico, você vai entender que entender o conceito básico, às vezes, vai te ajudar a entender o seu processo e como que ele pode impactar na sua rotina. Um conceito geral de comunicação, para existir comunicação, eu preciso basicamente de 3 elementos. Dentro desses 3 elementos, eu entendendo os 3 elementos, como eles acontecem, como que isso efetivamente acontece no meu dia a dia, eu posso escolher em qual desses elementos eu posso trabalhar, em qual deles eu posso tentar impactar de alguma forma e fazer disso um impacto geral no meu resultado. No final, o seu processo de comunicação é o resultado que você obtém a partir de uma ação que você executa. Só tem resultado quem executa uma ação. Então, o seu falar em público, ele é uma ação. O seu falar no dia a dia, ele é uma ação que te gera resultado. Se o resultado é bom ou não, aí nós vamos pensar o seguinte: o que eu preciso melhorar na minha ação que pode melhorar o meu resultado? Vamos entender essa visão geral do processo de comunicação e vamos tentar achar a sua dificuldade nesse processo de comunicação, que é a parte importante. Para existir comunicação, nós precisamos de 3 elementos. Nós precisamos do emissor, de uma mensagem e de um receptor. Então vamos pegar o nosso caso aqui como exemplo. Aqui está acontecendo um processo de comunicação. Você tem o emissor, que sou eu, você tem a mensagem, que é o tema que eu quero falar, que nesse caso é o processo de comunicação, e tem o receptor, que é você. Se eu entrego uma mensagem para alguém que está me ouvindo, aqui aconteceu o processo de comunicação. Óbvio, nós podemos imaginar o seguinte: olha,
Tem vários níveis de processo de comunicação. Esse processo de comunicação pode ser básico, ele pode ser intermediário, ele pode ser avançado, ele pode ser de baixa, ele pode ser de média, ele pode ser de alta qualidade. Depende de vários fatores. Só que você concorda comigo que todos os fatores eles têm que estar em algum desses três elementos que compõem o processo de comunicação? Então vamos para a próxima. Onde podemos ter problemas nesse processo? Onde que a gente pode ter problema no processo de comunicação? Em qualquer um dos três elementos do processo de comunicação. Concorda comigo? O receptor não está preparado, ele não está à vontade, ele ter vergonha, ele travar em público, é algo que impediria o processo de comunicação de acontecer. A mensagem não ser boa, ela não ser qualificada, ela não ter todos os elementos que precisa para atender o receptor, a expectativa do receptor ser diferente daquilo que a mensagem e o emissor estão querendo falar. Então, basicamente, eu posso ter problemas nas três etapas do processo de comunicação, ok? E pensando nisso, você pode pensar N exemplos do dia a dia. Num supermercado, você pergunta alguma coisa, a pessoa não te entende, ou vice-versa, alguém te pergunta alguma coisa, você não entende o sentido da pergunta, não consegue responder, você tem um problema no processo de comunicação. Eu te pergunto, onde é que tem uma farmácia, por exemplo? Você não sabe onde tem uma farmácia próximo daquela localidade onde você está. Isso vai gerar um problema no processo de comunicação, porque eu não tenho aquela informação, não vou conseguir fazer com que se desenvolva aquela conversa. Eu não tenho a informação para te entregar. A mensagem que a gente fala aqui, ela tem vários formatos, várias roupagens que podem ser dadas a essa mensagem. Então, isso também poderia impedir o processo de comunicação. Uma visão geral do processo é essa. Eu tenho emissor, eu tenho mensagem, eu tenho receptor e eu posso ter problema em qualquer um desses três pilares que compõem o processo de comunicação, ok? Em grande parte, aonde que pode estar a sua dificuldade no processo de comunicação? É em você mesmo, que é o foco que eu quero priorizar na aula de hoje. Muitas pessoas têm dificuldade para falar em público, em grande escala. Quem tem vergonha, quem trava na hora de falar, tem muito problema na parte psicológica do processo. Essas pessoas, como elas vão receber a minha mensagem? Será que eu falei alguma palavra errada? Será que eu sou capaz de passar essa mensagem? Então, esse é um ponto que dificulta muito o seu processo de comunicação. Vamos falar dos três elementos. O emissor ele é o responsável pela construção da mensagem. É óbvio que tem toda a preparação, óbvio que tem toda a parte psicológica que envolve o processo comunicativo, a parte emocional que envolve o processo comunicativo. Olha, eu tenho todo o preparo para poder entregar essa mensagem. Olha, eu tenho autoafirmação para poder entregar essa mensagem com o mínimo de qualidade para poder garantir que as pessoas que vão receber aquela minha fala, aquele meu conteúdo, aquele texto que eu escrevi, porque também é uma outra forma de comunicação, apesar de não ser o objetivo aqui hoje, mas existem várias formas de se comunicar. O emissor ele tem que estar tanto preparado em termos psicológicos e emocionais, como em termos de conhecimento para poder passar aquela mensagem, para entregar aquele conteúdo. Uma das coisas que eu gosto muito de trazer, e acho que grande parte das pessoas que têm dificuldade no processo de comunicação, que têm dificuldade para falar em público, é justamente isso. Quando você pensa em falar em público, você pensa em falar na frente de 50 pessoas, de 100 pessoas, e ali para aquele contexto, você tem alguma dificuldade. Mas e no dia a dia? E para você conversar com uma pessoa na farmácia, no supermercado, ou mesmo para pedir uma informação, será que isso também não é falar em público? Será que isso também não é um primeiro passo para você, um primeiro degrau para você subir, para você conseguir se comunicar melhor?
Óbvio que a maioria das pessoas acham que não. Que eu já te convido a pensar isso de uma outra forma. Se eu sou o responsável pela construção da mensagem, tudo que eu passo de conteúdo, de fala, de texto, tudo isso é processo comunicativo. Se eu for melhorando, talvez se eu escrever um texto melhor, se eu pedir informação para uma pessoa na rua, será que tudo isso não constrói uma comunicação sua melhor? Não te faz avançar, não te faz melhorar um pouquinho nesse processo, melhorar o seu processo comunicativo, que é a parte mais importante, a parte mais relevante de você melhorar, de você adaptar? Então o emissor ele é o responsável pela construção da mensagem. No caso é você. Você constrói a mensagem, porém alguns pilares precisam ser trabalhados, precisam ser construídos. Você precisa estar emocionalmente autoconsciente, que eu acho que é onde muitas pessoas têm problema. Será que eu tenho capacidade para entregar essa mensagem? A mensagem em si, que é o próximo tópico que nós vamos falar, muitas vezes as pessoas não têm muita dificuldade. Você tem uma experiência, se eu te perguntar do seu trabalho no dia a dia, qualquer profissão que seja a sua, se eu te perguntar sobre ela, você vai saber me explicar como a sua rotina funciona, como aquela máquina trabalha, como você faz aquela rotina no escritório, porque essa mesma informação passada para mais de uma pessoa se torna um problema. O problema nesse caso, com certeza, não é a construção da mensagem, porque o conteúdo que a mensagem precisa ter, esse você tem, ela já faz parte da sua experiência, você tem domínio sobre aquilo, é algo que você consegue falar com facilidade, com autoridade. Então, aí eu teria problemas em outras esferas, parte emocional, parte psicológica, problemas de autoimagem, problemas de pertencimento, problema com a opinião do outro no momento de, eu vou falar, se a pessoa vai rir, e se as pessoas rirem de mim, o que eu vou fazer? Óbvio que para cada dificuldade dessa que eu falei, existe método, existe processo, existe ferramenta para você trabalhar, para você tratar, para você melhorar de nível aos poucos, que é um dos grandes segredos, entre aspas, de você treinar alguém para qualquer coisa. Para melhorar o seu processo de comunicação, para melhorar falar em público, também é um processo que pode ser feito por etapas, que pode ser feito aos poucos, que pode ser treinar, que tudo isso é habilidade, tudo isso é treinável, tudo isso pode ser construído para que você, com prática e tempo, com ferramentas e os processos certos, melhorem o seu nível. Todo o processo de aprendizado, ninguém nasceu expert. Ele vai se tornando, por mais que você tenha dom, por mais que algumas pessoas tenham mais facilidade do que outras, tudo isso é pilar que pode ser construído, que pode ser melhorado. O próximo tópico que nós vamos falar do processo de comunicação, obviamente, é a mensagem. A mensagem, ela é importante? Obviamente que sim, porque ela precisa ter relevância. Para que essa mensagem tenha relevância, o que geralmente é o mais importante? A mensagem ter importância no contexto certo. Então vamos pegar um exemplo. Se você pegar um médico cardiologista fazendo uma palestra sobre uma nova técnica de transplante de coração, se ele for falar para pessoas da área médica, para outros cardiologistas, essa mensagem é carregada de contexto de altíssima relevância. Se for para falar essa mesma palestra para alguém que é da área civil, isso não é o dia a dia dele, não tem muita relevância. O contexto está errado. Então a mensagem, obviamente, ela é importante, mas o contexto que essa mensagem é entregue também é altamente importante. Por quê? No contexto errado, a mensagem de importância perde completamente a relevância daquilo que ela é capaz de entregar. Então, um exemplo, eu falar sobre processo de comunicação, tentar te ajudar a identificar aonde está a sua dificuldade no processo de comunicação. Até aqui eu falei do emissor e da mensagem. Você pode pensar, olhar em tudo que eu falei até agora e falar, olha, para falar em público eu consigo fazer, não tenho problemas de
nenhum desses problemas que você citou. Para construir a mensagem também não, mas ainda tem a questão do público-alvo, tem a questão do receptor. Então a gente pode identificar talvez algum item seu no próximo pilar. Mas talvez você que está aqui nesse vídeo já, em algum ponto você já se identificou, falou, olha, meu processo de comunicação precisa ser melhorado naquele item A que ele falou lá, no item B, no item C. Então, tudo isso compõe o processo de comunicação. Olha o poder do processo se você entender ele como um todo, se você tiver uma visão ampla de como que esse processo tem que ser construído, quantos fatores tem na construção desse processo, o nível de importância que cada um deles tem e como que eu posso estruturar isso de forma que eu saia do ponto A para o ponto B, consiga entregar a mensagem para o meu receptor com um nível de qualidade eficiente que me traga o resultado que eu espero. Então falamos do emissor, falamos a visão geral do processo de comunicação, emissor, mensagem e receptor, falamos do emissor e falamos da mensagem. Por último, para fechar a aula de hoje, é o receptor. Qual o nível de domínio que a pessoa com quem eu estou falando tem do assunto? Isso tudo vai influenciar na capacidade, na qualidade desse processo de comunicação. Então, eu estou falando aqui de dificuldades que você pode ter no processo de comunicação. Às vezes você não tem dificuldade para se comunicar. Ao contrário, às vezes você tem facilidade para fazer o processo de comunicação. Então, o seu nível de domínio é alto no processo. Talvez a aula de hoje possa não agregar tanto para quem tem esse perfil. Ela vai agregar mais para o receptor que tem dificuldade com o processo de comunicação ou que tem muita dificuldade com o processo de comunicação. Sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei muito bem como me portar, onde que eu coloco as mãos. Quem fez qualquer treinamentozinho básico de oratória, de falar em público, porque você não pode gesticular, porque a roupa assim, a roupa assado, o óculos, tem várias formas de etiqueta. Qual o domínio que quem está recebendo essa informação, que está recebendo o seu processo de comunicação, tem desse assunto? A pessoa, lembra da parte que eu falei da mensagem, do contexto? Aqui no receptor também é importante. O nível de domínio que o seu público tem naquele assunto vai exigir um maior ou menor grau de eficiência, tanto na sua mensagem quanto no seu processo de fala. Tudo isso vai compor algumas dificuldades. Então, por exemplo, se você vai falar de algum assunto que, vamos pegar um médico cardiologista, o mesmo exemplo, falando para outros médicos cardiologistas que dominam, que entendem um assunto, os níveis de perguntas que podem surgir, o nível de domínio do meu público sobre o assunto que eu vou falar pode exigir de mim maior ou menor grau de preparação. Por quê? Porque o nível de perguntas, o nível de interação comigo, o objetivo daquela comunicação. Qual o objetivo daquela comunicação? Eu capacitar outros médicos cardiologistas naquele conhecimento ou não? É só um informativo? Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Qual o seu domínio do processo de comunicação? Não, é alto, foi como eu falei. Então, talvez você pegou pouco conteúdo dentro de tudo isso que eu falei na aula de hoje. Não, meu nível de domínio ele é médio ou baixo. Não, cara, muita coisa que você falou aí tem sentido e eu posso tentar colocar isso para melhorar o meu nível de domínio no tema comunicação em público, no tema oratória, como você preferir. Eu não coloco muito no contexto das minhas aulas como oratória, porque eu quero falar mais de processo de comunicação, como você se comunica no dia a dia. Você consegue apresentar um trabalho na escola, um trabalho na faculdade, você consegue apresentar um projeto no trabalho ou algum projeto pessoal que você está desenvolvendo, você consegue estruturar esse conceito para que você atinja o objetivo que você quer dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Essa foi a aula de hoje, para tentar te dar uma visão geral do processo de comunicação, como ele funciona, tudo que ele abrange, os três pilares, o receptor, a mensagem, o emissor, a mensagem, o receptor,
Dentro de cada pilar desse, eu tenho os pré-requisitos que precisam ser cumpridos para que o processo de comunicação aconteça a contento. Conforme a gente for falando, eu vou trazer mais aulas a respeito, vou pegar cada pilar desse, vou pegar alguns subtópicos desse e vou começar a destrinchar eles para você poder implementar e evoluir. Se você quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais aprofundado, eu criei um materialzinho básico, um e-bookzinho que tem alguns conceitos dentro desses pilares que eu estou trazendo, que pode te ajudar a implementar ações no dia a dia para você obter resultado e fazer processo de melhoria, tá bom? Qualquer coisa, o link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.